Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente redesenhando o mapa do poder global. Pensa só, uma onda de movimentos liderados por jovens que está derrubando governos um atrás do outro. E o motor disso tudo? As redes sociais. Só que, por trás dessa fúria, que é super legítima, tem uma pergunta que não quer calar. Isso é um protesto genuíno ou será que é uma nova forma de guerra? Pois é. Impertinente. A geopolítica que você precisa para entender o mundo. De guerra. Pois é, a gente está falando de memes, de aplicativos de jogos, coisas do dia a dia da geração Z que estão virando ferramentas de mudança política. É um fenômeno global mesmo, onde os nativos digitais estão provocando transformações reais que parecem acontecer assim, da noite para o dia. Mas aí que vem a grande questão, né? Quem é que está de verdade no controle quando a revolução inteira é organizada dentro de um aplicativo? Bom, para começar, vamos ter uma ideia do tamanho disso tudo. Porque, olha, não é um caso isolado, não. É uma onda. Tanto que os analistas já deram até um nome para isso. Youthquake. É tipo um terremoto da juventude. Uma força geracional que está chacoalhando o planeta. Tudo começou a ficar bem claro a partir de 2024. O que a gente viu foi um padrão se repetindo. Começou lá em Bangladesh, mas, cara, se espalhou que nem fogo pelo chamado Sul Global. De repente, a gente tinha movimentos liderados por jovens pipocando em tudo que é canto, um inspirando o outro, de Madagascar até o Peru, da Indonésia, o Quênia. E o mais interessante, eles estavam compartilhando as mesmas táticas, os mesmos símbolos. Ok, mas de onde vem toda essa fúria? O que está por trás disso? É super importante a gente entender que, na raiz de tudo isso, tem problemas muito reais, muito profundos. Então vamos tirar a primeira camada para ver o que está acontecendo no chão, na vida real dessa galera. Olha só que contraste bizarro. De um lado você tem a elite, os políticos e os filhos deles, os tais Nepo Babies, desfilando uma vida de luxo no TikTok, no Instagram, carrão, viagem exótica, aquela coisa toda. Do outro lado, a realidade da grande maioria dos jovens. Economia estagnada, zero oportunidade, uma renda que muitas vezes não chega nem a US$ 1.500 por ano. Esse abismo, que é escancarado nas redes sociais, é o grande combustível para essa revolta toda. E essa frustração não é só um sentimento, sabe? Ela tem base em números bem pesados. Pega o Nepal, por exemplo. A taxa de desemprego entre os jovens passa de 20%. 20%! Isso não é só uma estatística num gráfico, né? É uma geração inteira se sentindo abandonada, sentindo que o sistema simplesmente falhou com ela. E aí o que acontece? Vem o estopim. A faísca final que acende o pavio é quase sempre a mesma. O governo se sente ameaçado e tenta fazer o quê? Controlar a internet, proibir as redes sociais. Só que o tiro sai pela culatra e de um jeito espetacular. Em vez de calar os protestos, essa atitude acaba unindo todo mundo e força essa galera a se organizar em outros lugares. Lugares bem inesperados, como a gente vai ver agora. O que nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão. Como é que um movimento que parece não ter líder nenhum consegue se organizar com tanta eficiência? Pois é, a resposta está na palma da mão deles, na tecnologia que eles já usam todo santo dia para jogar e conversar com os amigos. É aqui que a história fica fascinante. Pensa num aplicativo de chat para gamers. Agora imagina esse aplicativo virando o quartel-general digital de uma revolução. Foi exatamente o que aconteceu. O Discord virou o centro de comando, o lugar onde tudo era decidido, longe dos olhos do governo. Isso é uma mudança, assim, radical na forma como a gente entende o que é a infraestrutura do poder. E o que aconteceu no Nepal foi algo nunca visto antes. Sério, o primeiro-ministro renuncia, o país fica sem liderança, um vácuo de poder total. E aí? Um servidor no Discord com 145 mil pessoas vira o centro de decisão. 10 mil usuários ativos simplesmente votam e escolhem uma nova líder interina. E o mais inacreditável, o exército do país vai lá e negocia com os moderadores do servidor. Basicamente, o Estado teve que legitimar um processo que aconteceu totalmente fora de qualquer lei. Ok. Até aqui, a gente viu a fúria legítima e a organização digital, mas a história não para por aí. Algumas análises sugerem que existe uma camada bem mais profunda, bem mais complexa. E para entender essa camada, a gente precisa colocar umas lentes geopolíticas e ver esses eventos como parte de um jogo muito maior e mais sutil. E para a gente entender essa perspectiva, tem um conceito que é chave: guerra híbrida. O que é isso, afinal? É uma estratégia de guerra que não usa tanque nem soldado. Em vez disso, ela usa outros meios, como propaganda, apoio a protestos e pressão econômica.
O objetivo é atingir metas políticas sem precisar de um conflito armado tradicional. É desestabilizar o adversário por dentro, usando as tensões que já existem ali. E olha, isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Existem documentos que mostram isso. As fontes apontam, por exemplo, para programas de organizações como a NED, a National Endowment for Democracy, que é financiada pelo Congresso americano. O que esses programas faziam? Ofereciam treinamento para ativistas no Nepal, ensinando como organizar campanhas e protestos. O objetivo, escrito no papel, era cultivar uma rede que pudesse apoiar os interesses dos Estados Unidos na região. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar esse tabuleiro de xadrez. Ela mostra como várias potências estrangeiras têm interesses estratégicos naquela região. Os Estados Unidos, por exemplo, querendo conter a influência da China, o Paquistão tentando diminuir o poder da Índia, a própria China expandindo sua infraestrutura digital. O que isso sugere? Que esses protestos, por mais genuínos que sejam na sua origem, não acontecem num vácuo. A insatisfação local acaba virando um campo de batalha para os interesses de outros países. E tudo isso nos traz para a camada final da nossa análise, que é talvez a mais importante. A gente chega num dilema gigantesco sobre poder e controle na era digital. Um dilema que mexe com a própria ideia do que significa ser um país soberano hoje em dia. Pensa comigo, quando a infraestrutura de uma revolução, o Discord, o TikTok, o Instagram, é fornecida por empresas de tecnologia estrangeira, essas empresas se tornam um tipo de poder que está acima das nações. As Big Techs, que ficam lá no norte global, viraram as donas da praça pública do sul global. E essa infraestrutura digital que está na mão de pouquíssimas empresas vira um novo campo de batalha perfeito para essa tal guerra híbrida. Então, para esses países, a situação é uma sinuca de bico. É como andar numa corda bamba. Por um lado, eles precisam, para ontem, resolver os problemas reais do povo, a corrupção, a desigualdade, a falta de emprego. Por outro, eles têm que se proteger para que esses protestos legítimos não sejam manipulados por interesses estrangeiros. E no meio disso tudo, eles ainda têm que tentar construir uma soberania digital sem passar por cima das liberdades da própria população. É um desafio gigantesco. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora e que, no fundo, redefine o que é soberania no século XXI. Quando a revolução é decidida dentro de um aplicativo, o poder pertence a quem, de verdade? O povo que está na rua ou aos algoritmos que estão lá no Vale do Silício, cujos interesses nem sempre são os mesmos de quem está protestando? Fica aí a reflexão. Então, pessoal do Impertinente Podcast, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e, claro, comentar. Sua participação é essencial.